o que realmente está sob seu controle no agro. Há momentos no campo em que a pergunta não é sobre o que fazer, mas sobre até onde ir. Não no sentido de avançar mais, produzir mais ou correr mais riscos, mas no sentido de entender o que, de fato, depende da própria mão e o que não depende, por mais esforço que se faça. Essa distinção não costuma ser clara no começo. Ela se constrói com o tempo, com a repetição das safras, com os acertos que dão certo por motivos diferentes do esperado, e com os erros que acontecem mesmo quando tudo parecia bem feito. Aos poucos, quem vive a lida percebe que não é o volume de trabalho que define o resultado, mas a qualidade das decisões tomadas dentro do espaço que realmente pode ser controlado. No agro, muita coisa acontece fora desse espaço: clima, mercado, política, custo, logística, comportamento de terceiros. Tudo isso interfere, pressiona e muitas vezes decide junto, mesmo sem pedir licença. Ainda assim, há uma tendência comum de tentar dominar tudo ao redor, como se o controle absoluto fosse possível. Esse esforço costuma gerar mais desgaste do que resultado. Quem já passou por algumas safras sabe como isso pesa. A cabeça não desliga. O planejamento nunca parece suficiente. Sempre existe a sensação de que algo escapou, de que uma variável não foi considerada, de que um detalhe pode virar problema mais à frente. Esse estado permanente de vigilância consome energia e, com o tempo, confunde prioridade com ansiedade. O dia a dia do campo é feito de decisões que não aparecem em relatório nenhum. A escolha de insistir ou recuar, de ajustar agora ou esperar mais um pouco, de aceitar uma condição ou segurar a negociação. São decisões pequenas, mas constantes, e é nelas que o produtor realmente exerce controle. Não sobre o resultado final, mas sobre a postura com que atravessa o processo. Quando isso não está claro, tudo vira tentativa de reação. Reação ao mercado, reação ao clima, reação à pressão externa. A produção continua, mas o produtor começa a sentir que está sempre respondendo, nunca conduzindo. Trabalha muito, resolve muito, mas não sente firmeza no caminho. Esse cansaço não vem apenas do físico. Vem da sensação de lutar contra coisas que não se dobram à vontade. Vem de gastar energia tentando ajustar o que não depende da própria decisão. E, ao mesmo tempo, deixar passar aquilo que poderia ser melhor conduzido, simplesmente por estar focado demais no que foge ao alcance. Com o tempo, alguns aprendem a separar essas camadas. Percebem que controlar não é o mesmo que influenciar, e que influenciar não é o mesmo que aceitar passivamente. Existe um espaço intermediário, mais estreito do que parece, onde a decisão realmente faz diferença. É nesse espaço que a maturidade se constrói. Esse espaço envolve preparo, critério e constância. Envolve decidir bem mesmo quando o cenário é favorável, e não apenas quando aperta. Envolve respeitar limites, inclusive os próprios, e entender que nem toda variável precisa ser dominada para que o conjunto funcione. No campo, há uma armadilha silenciosa: confundir responsabilidade com culpa. Quando algo sai diferente do esperado, o produtor tende a carregar o peso inteiro, mesmo quando parte da situação estava claramente fora de controle. Isso corrói a confiança e endurece a tomada de decisão nos ciclos seguintes. A pessoa passa a decidir com medo de errar e não com clareza sobre o que realmente pode conduzir. Entender o que está sob controle muda essa relação. Não elimina a responsabilidade, mas a organiza. O produtor passa a se cobrar pelo que depende dele e a aceitar com mais lucidez aquilo que não depende. Essa distinção não enfraquece, fortalece. Ela devolve foco. O foco no agro é um ativo raro. Sem ele, o planejamento vira lista infinita. A execução perde ritmo e a decisão se fragmenta. Com ele, mesmo em cenários difíceis, há uma sensação de chão. Não de garantia, mas de direção. Quem já experimentou isso percebe que não se trata de relaxar demais, nem de endurecer demais. Trata-se de ajustar a expectativa ao campo real, não ao campo idealizado. De entender que produzir é lidar com incerteza, mas decidir é escolher onde colocar energia.
Essa escolha aparece em vários níveis: na forma como se organiza a operação, na disciplina com que se cumpre o que foi definido, na maneira como se reage ao imprevisto, na capacidade de não abandonar boas práticas, só porque naquele momento elas parecem mais trabalhosas do que o improviso. Ao longo do tempo, o produtor começa a notar que algumas coisas sempre retornam quando não são bem cuidadas: documentação mal organizada, decisões financeiras adiadas, acordos pouco claros, processos feitos no limite. Nada disso explode de imediato, mas tudo cobra um preço mais adiante. E esse preço costuma ser pago justamente nos momentos em que menos se pode. Perceber isso é parte do amadurecimento. Não para tentar controlar tudo, mas para fortalecer o que pode ser fortalecido. Não para eliminar risco, mas para evitar o risco desnecessário. Não para garantir o resultado, mas para sustentar a travessia. Quando essa postura se consolida, algo muda na forma de olhar o campo. As variáveis externas continuam existindo, mas deixam de dominar a tomada de decisão. O produtor passa a distinguir o que é ruído do que é sinal, o que exige ação do que pede paciência. Essa clareza não vem de uma safra específica, mas da observação contínua. No fundo, a pergunta sobre controle não é teórica. Ela é prática, cotidiana e silenciosa. Está presente quando se decide manter um plano, mesmo sob pressão. Quando se aceita uma perda, sem desmontar toda a estrutura. Quando se ajusta o rumo sem negar o caminho percorrido. Entender o que realmente está sob seu controle não reduz a complexidade do agro, mas torna essa complexidade habitável. Permite atravessar ciclos com menos desgaste interno. Permite decidir com mais firmeza, mesmo sabendo que o resultado final nunca é totalmente previsível. É a partir desse entendimento que o produtor começa a sair do modo reativo e entra no modo de condução. Não porque tudo passa a obedecer à sua vontade, mas porque ele passa a saber onde sua vontade realmente importa. À medida que essa distinção se aprofunda, o produtor começa a perceber algo que antes passava despercebido. Nem toda decisão precisa responder ao ambiente externo imediatamente. Há decisões que pedem tempo, maturação e observação. Há outras que exigem ação rápida. Saber diferenciar uma da outra é uma das habilidades mais difíceis de construir no agro. Quando tudo parece urgente, nada é realmente importante. A pressão constante cria um estado de alerta permanente, e esse estado reduz a qualidade da decisão. O raciocínio encurta. As alternativas diminuem. O risco passa a ser avaliado com base no medo do agora, e não na lógica do conjunto. É nesse ponto que muitos confundem controle com rigidez. Tentam compensar a instabilidade do ambiente externo, endurecendo demais as próprias decisões. Fixam posições cedo demais. Fecham possibilidades. Reagem com força onde seria melhor reagir com critério. Isso traz uma sensação momentânea de domínio, mas cobra um preço alto depois. O campo ensina, de forma insistente, que rigidez excessiva quebra. O que sustenta é estrutura. Estrutura permite flexibilidade sem perda de direção. Permite ajustar sem desmontar. Permite atravessar um período difícil sem sacrificar o que foi construído ao longo de anos. Essa estrutura nasce, principalmente, das escolhas repetidas, do cuidado com processos que não aparecem quando tudo vai bem, mas fazem falta quando algo sai do previsto, da disciplina em manter organização, previsibilidade e clareza, mesmo quando o cenário parece pedir atalhos. No dia a dia, isso se traduz em coisas simples e nada glamurosas. Planejamento feito com antecedência, limites bem definidos, compromissos honrados, mesmo quando seria mais fácil empurrar. Conversas difíceis feitas no tempo certo, antes que virem conflito maior. Tudo isso está sob controle, embora muitas vezes seja negligenciado. Há também um ponto sensível nessa discussão. Aceitar limites não é desistir de ambição, é calibrá-la. O produtor que entende isso não deixa de buscar crescimento, mas passa a fazê-lo com mais critério. Ele não mede avanço apenas pelo tamanho da operação, mas pela solidez com que ela se sustenta. Crescer sem estrutura amplia vulnerabilidade. Crescer com estrutura amplia resiliência.
Essa diferença nem sempre é visível no curto prazo, mas se revela com clareza ao longo dos ciclos. Quando o produtor assume o controle do que realmente depende dele, algo muda na relação com o erro. O erro deixa de ser vivido como falha pessoal absoluta e passa a ser analisado como parte do processo. O foco sai da culpa e vai para o aprendizado. Isso não diminui a responsabilidade, mas a torna mais produtiva. Esse deslocamento interno tem impacto direto na forma de decidir. Em vez de evitar decisões por medo de errar, o produtor passa a decidir com mais consciência sobre as consequências possíveis. Avalia riscos de forma mais fria, reconhece limites antes que eles sejam impostos pelo ambiente. No campo, essa postura se manifesta na capacidade de dizer não quando necessário. Não a uma condição desfavorável. Não a um investimento mal encaixado. Não a uma pressa que compromete o conjunto. Esses nãos raramente são celebrados, mas são eles que protegem a operação no longo prazo. Ao mesmo tempo, há o sim que exige coragem. O sim a manter uma prática correta, mesmo quando ninguém está olhando. O sim a investir tempo em organização quando o retorno não é imediato. O sim a decisões que parecem pequenas hoje, mas que criam estabilidade amanhã. Esses movimentos, quase invisíveis, constroem uma sensação interna de domínio. Não um domínio arrogante, mas um domínio sereno. O produtor começa a sentir que, independentemente do que aconteça fora, existe um núcleo sólido dentro da operação. Algo que não se desfaz a cada vento contrário. Esse núcleo é feito de postura, de clareza, de coerência entre discurso e prática, e principalmente de entendimento sobre onde vale a pena gastar energia. Quando esse entendimento amadurece, a relação com o tempo muda. O futuro deixa de ser visto apenas como ameaça ou aposta e passa a ser visto como consequência. Consequência do que está sendo feito hoje, dentro do espaço real de controle. Isso traz uma tranquilidade diferente. Não é a tranquilidade de quem acredita que tudo vai dar certo, mas a de quem sabe que está fazendo a sua parte de forma consistente, que está cuidando do que pode ser cuidado, que está fortalecendo o que depende de decisão e não tentando dominar o que é incontrolável. Essa tranquilidade não elimina a pressão, mas impede que ela desorganize. Permite atravessar momentos difíceis sem perder o eixo. Permite ajustar o rumo sem desespero. Permite seguir, mesmo quando o cenário externo não colabora. Com o tempo, o produtor percebe que controlar não é segurar tudo com força. É escolher bem onde colocar a mão. É saber quando agir, quando esperar e quando aceitar. É reconhecer que há forças maiores em jogo, mas que isso não anula o papel da decisão consciente. Essa clareza não se aprende em manual. Ela se constrói vivendo, errando, ajustando e observando. É fruto de atenção contínua, não de uma resposta pronta. E é ela que diferencia quem apenas reage de quem conduz. Há ainda um aspecto pouco falado quando se discute controle no agro. O controle sobre a própria rotina de decisão. Não se trata apenas do que se decide, mas de como, quando e em que estado se decide. Muitas escolhas ruins não nascem da falta de informação, mas do excesso de desgaste. Quando o produtor decide sempre cansado, sempre pressionado, sempre no limite, o campo de controle encolhe. A pessoa até tem margem técnica, mas não tem margem mental. E sem margem mental, até boas opções passam despercebidas. Na prática, isso aparece em decisões empurradas para o fim do dia, tomadas no intervalo entre problemas, resolvidas com pressa para tirar da frente. Esse tipo de decisão costuma parecer eficiente no momento, mas cobra juros altos depois. Não porque foi errada em si, mas porque foi feita sem o espaço interno necessário para avaliar consequência. Criar esse espaço é algo que está, sim, sob controle. Não depende do clima, nem do mercado. Depende de postura. Depende de reconhecer que decidir bem exige energia, e energia precisa ser preservada. Produtores mais experientes aprendem isso do jeito difícil. Depois de alguns ciclos de exaustão, percebem que não é possível sustentar clareza decidindo sempre no limite. Passam, então, a organizar o dia de forma diferente, não para trabalhar menos,
mas para decidir melhor. Esse ajuste costuma ser sutil. Pode estar na hora em que se faz uma ligação importante, no momento em que se senta para analisar números, no cuidado de não decidir temas estruturais no calor de uma frustração. Nada disso aparece em planilha, mas tudo isso afeta o resultado. Outro ponto fundamental diz respeito ao controle sobre padrões repetidos. O agro tem ciclos longos, e justamente por isso, os erros tendem a se repetir, se não forem conscientemente interrompidos. Quando algo dá errado mais de uma vez pelo mesmo motivo, a causa geralmente está dentro do campo de controle, mesmo que o gatilho pareça externo. Isso vale para decisões financeiras, para gestão de risco, para acordos mal definidos e para práticas operacionais feitas sempre no limite. O produtor que amadurece aprende a observar esses padrões, não como falhas pontuais, mas como sinais. Sinais de algo que precisa ser ajustado na forma de conduzir. Ajustar padrões exige humildade e constância. Não é uma decisão única, é uma sequência de pequenas correções. Exige resistir à tentação de culpar apenas fatores externos e olhar com honestidade para aquilo que poderia ter sido feito de outra forma. Esse tipo de olhar não enfraquece, fortalece, porque devolve ao produtor a sensação de autoria. Não autoria do resultado final, mas autoria do processo. E isso muda profundamente a relação com o trabalho. Quando há autoria, o produtor deixa de se sentir refém. Mesmo diante de cenários difíceis, existe a percepção de que se está fazendo o melhor possível dentro do espaço real de decisão. Isso reduz o desgaste emocional e aumenta a consistência. Também faz diferença no relacionamento com outras pessoas envolvidas na operação. Quando o produtor sabe onde está seu controle, ele comunica melhor, negocia melhor e cobra melhor. Não transfere tensão desnecessária, não cria urgências artificiais e não mistura frustração pessoal com decisão técnica. Esse equilíbrio não surge de uma vez. Ele se constrói safra após safra, decisão após decisão, e se manifesta de forma discreta. Menos arrependimento, menos retrabalho, menos correções de última hora. No fim, controlar o que está sob controle é aceitar que o agro nunca será previsível, mas que a condução pode ser firme. É entender que não se governa o cenário, mas se governa a própria postura diante dele. É isso que sustenta o produtor ao longo do tempo, mais do que qualquer resultado isolado. Quando essa forma de conduzir se estabelece, algo importante acontece. O produtor deixa de medir o próprio valor apenas pelo resultado imediato. O ano bom deixa de inflar demais. O ano difícil deixa de esmagar. As safras passam a ser vistas como partes de um processo maior e não como julgamentos finais sobre a própria capacidade. Essa mudança não acontece de fora para dentro. Ela nasce da compreensão de que o controle real está menos no desfecho e mais na condução. Está na coerência entre o que se decide hoje e o que se espera sustentar amanhã. Está na capacidade de manter critério, mesmo quando o ambiente empurra para o improviso. No agro, essa postura aparece na forma como se lida com a frustração. Nem tudo responde como planejado, mesmo quando o trabalho foi bem feito. Quem entende isso não se fecha, não endurece além do necessário e não abandona práticas corretas por impulso. Ajusta, aprende e segue, sem precisar desmontar tudo a cada contratempo. Com o tempo, o produtor passa a perceber que muitas tensões do dia a dia não vêm do que está fora, mas da tentativa constante de controlar o que não se controla. Expectativas mal calibradas geram ansiedade. Ansiedade distorce decisões. Decisões distorcidas criam consequências que poderiam ser evitadas. Ao reconhecer esse ciclo, algo se organiza por dentro. A mente ganha espaço. O foco se afina. A energia passa a ser direcionada para aquilo que realmente responde à ação consciente. Planejamento, organização, disciplina, postura nas negociações, cuidado com processos e com pessoas. Tudo isso continua exigindo esforço, mas deixa de ser vivido como peso inútil. Esse cuidado contínuo cria lastro, e lastro, no agro, vale muito.
Ele não aparece de forma espetacular, mas sustenta quando o chão fica instável. Permite atravessar períodos ruins sem decisões desesperadas. Permite aproveitar períodos bons sem perder a cabeça. Quando o produtor se ancora nesse entendimento, a relação com o risco se torna mais madura. O risco deixa de ser algo que paralisa ou que provoca apostas excessivas. Passa a ser avaliado dentro de um contexto mais amplo, considerando não só o retorno possível, mas o impacto sobre o conjunto da operação. Essa avaliação mais ampla não elimina escolhas difíceis, mas evita escolhas impulsivas. Ajuda a diferenciar oportunidade de tentação. Crescimento estruturado de crescimento apressado. Movimento de avanço real de simples mudança de lugar. Ao longo do tempo, essa postura se reflete em decisões mais limpas, menos justificativas internas, menos remendos, menos contradições entre o que se pensa e o que se faz. O produtor passa a reconhecer seus próprios limites, sem sentir que isso diminui sua capacidade. Pelo contrário, esse reconhecimento fortalece. Fortalece porque devolve autonomia, não a autonomia ilusória de controlar tudo, mas a autonomia real de decidir bem dentro do espaço possível. De aceitar o que não depende da própria mão sem se sentir derrotado por isso. De assumir o que depende com responsabilidade sem carregar o peso do mundo. Essa clareza muda a forma como se atravessa o tempo. O futuro deixa de ser um lugar de ansiedade constante e passa a ser um campo de construção contínua. Cada decisão bem feita, hoje, se soma às anteriores e cria um caminho mais previsível, ainda que nunca totalmente seguro. No fim, entender o que realmente está sob seu controle no agro não simplifica a realidade, mas a torna mais habitável. Permite trabalhar com mais firmeza, decidir com mais calma e atravessar ciclos com menos desgaste interno. Permite separar esforço produtivo de desgaste inútil. Essa é uma forma mais sólida de seguir, não porque garante resultado, mas porque sustenta o processo. Não porque elimina incertezas, mas porque impede que elas dominem tudo. Se essa pausa ajudou você a organizar ideias, a enxergar melhor onde vale colocar energia e onde é preciso aceitar limites, acompanhar o canal é uma forma simples de manter esse espaço de reflexão aberto. Aqui, a pausa não é para parar, é para conduzir melhor. O agro sempre vai envolver incerteza. O tempo sempre vai impor desafios. Mas dentro desse cenário, existe um espaço real de decisão consciente. É nele que se constrói firmeza, continuidade e clareza. Respira o agro. Uma pausa para seguir com mais direção.